Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? E quanto isso te custou em energia, em tempo, em respeito, em resultados? Hoje nós vamos falar de blindagem de foco, técnicas práticas para você conseguir dizer não sem prejudicar os seus relacionamentos nem perder a sua influência. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá, vamos utilizar técnicas de comunicação, práticas de neurociência para você aprender a dizer não de maneira estratégica e mantendo seu poder de influência junto à sua equipe, os seus pares e os seus líderes. Então fica comigo até o final para participar do desafio do não, uma forma prática e simples, mas transformadora para aumentar a sua produtividade em até 30% já nessa semana. Vamos começar colocando aqui o bode na sala. Você até começa o dia com as suas metas bem definidas. Você fez seu dever de casa, tem o seu planejamento semanal, tem o seu planejamento diário, você está utilizando eventualmente um método como o método MPPA de gestão do tempo, que eu ensino lá no Líder no Comando, mas no final do dia você termina apagando incêndio que muitas das vezes nem eram seus incêndios. Você apaga os incêndios dos outros ainda. O que acontece ao longo do seu dia que faz isso ser uma constante? Uma pesquisa diz que líderes que são multitarefa, eles têm uma eficiência até 40% menor do que aqueles líderes que trabalham de maneira focada. Uma outra pesquisa mostra que as equipes onde o líder tem clareza estratégica e compartilha essa clareza com a sua equipe, gera aumento de produtividade da ordem de 21%. Agora, me diz uma coisa. Quantas vezes alguém te pediu alguma coisa e você disse sim, quando na verdade queria dizer não? E quanto isso custou para você em energia, em respeito e em resultados? A grande verdade é que por trás de um sim mal dado está uma desconexão entre a intenção e a identidade. E é aí que o foco se perde. Para lidar com isso, nós vamos começar já te dando uma estratégia prática para você utilizar mais o não. Para você dizer não de maneira empática, sem prejudicar os seus relacionamentos. Você vai utilizar o modelo AVP. Vai ser uma tática que você vai colocar em prática na sua comunicação a partir de agora, quando você tiver que negar alguma coisa para alguém. Seja essa pessoa um par seu, seja essa pessoa um membro da sua equipe e até mesmo alguém que está acima de você, eventualmente um cliente, se você é o dono da empresa. E como é que essa técnica trabalha? Essa técnica, esse modelo AVP, ele utiliza um roteiro. Você vai criar sempre um script baseado em 3 coisas: agradeço, valorizo e priorizo. Quando você agradece, você está ativando a reciprocidade. Ou seja, alguém te pede alguma coisa e você já vai começar respondendo agradecendo por aquela pessoa estar te pedindo aquilo. É contraintuitivo. A pessoa está te dando mais trabalho, está te pedindo alguma coisa a mais e você agradece o pedido. É uma técnica de neuromarketing, que é a neurociência aplicada ao marketing, para você utilizar a sua empatia e você já criar na pessoa o gatilho da reciprocidade.
Se você começa agradecendo, ela já se sente acolhida e ela já fica ali com o gatilho da reciprocidade ligando para retribuir, para te agradecer, para fazer alguma coisa por você também. Então perceba que o agradeço no começo da sua resposta é muito importante. O segundo é o valorizo. Você vai reforçar pertencimento. Vai utilizar o acionador da segurança social ou da segurança psicológica, uma característica que todos nós seres humanos temos. Quando você valoriza aquela pessoa por ela estar te fazendo aquele pedido, você está utilizando este acionador mental. A pessoa vai ficar feliz, vai se sentir reconhecida, pertencente, porque você está valorizando o fato dela estar te pedindo ou te propondo alguma coisa. E que você já sabe que você vai negar. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é o priorizo. Então, agradeço, valorizo, priorizo. No priorizo, o que você vai fazer? Você vai usar critérios objetivos justificando o porquê você não vai conseguir, naquele momento, atender aquele pedido. Perceba, você vai dar uma justificativa. E essa justificativa embasada, racional, vai fazer com que a pessoa ative nela o sentimento, a percepção de justiça. Você vai estar utilizando mais um acionador mental, o da equidade na comunicação. Você vai estar transmitindo justiça na sua fala, dizendo que existe um motivo para você negar aquele pedido. E como você já abriu a reciprocidade quando você agradeceu e já ativou o pertencimento, o reconhecimento como você valorizou, quando você dá uma justificativa racional, a pessoa vai responder para você: tá tudo bem. Tá tudo bem você não me atender agora, eu já entendi. Por quê? Porque a pessoa está se sentindo tão bem com a forma que você respondeu, negando alguma coisa que ela pediu, que você vai conseguir conservar o seu relacionamento e mais, ainda vai sair dessa conversa com o seu poder de influência aumentado. Vai estar influenciando muito mais aquela pessoa. Por quê? Porque você disse um não com o script no modelo AVP. Isso é neurociência aplicada à sua comunicação. Quando você diz um não com empatia, você está reduzindo a reatividade. Aquele sentimento que você tem, que você fica se sentindo mal de negar alguma coisa. Ao mesmo tempo, você está ativando o seu cérebro executivo. Você está ativando o seu lado do foco, mantendo o seu foco naquilo que é mais importante. Agora, quando você diz sim, querendo dizer não, você faz exatamente o contrário. Você acaba aumentando a fadiga decisória, porque você acaba envolvendo emoções ali. Você acaba se contradizendo, você está dizendo sim para a pessoa, dizendo não para você, porque você sabe que aquilo vai te prejudicar ou vai prejudicar os seus resultados de alguma maneira, e aquilo vai te cansar mentalmente. Eu lembro de um caso, a gente estava dando um treinamento, uma grande empresa de eletrônicos, e essa empresa, uma multinacional global, era para a equipe de engenharia e tinha aquela pessoa que era vista como a pessoa que ajuda todo mundo, que está sempre disposta a ajudar todo mundo na equipe, era sempre o piadista, estava sempre de bom humor. E durante esse treinamento, como a gente ativou ali as emoções, abriu ali, criou ali condições para as pessoas abrirem suas vulnerabilidades, essa pessoa acabou dizendo para os seus colegas numa dinâmica que ela sofria muito, porque ela ajudava todo mundo, ela dizia sim para todo mundo e ela não conseguia atingir os seus próprios resultados, ela não batia as suas metas, ela ajudava todo mundo, dizia sim para todo mundo e dizia, quando dizia sim para todo mundo, dizia não para si mesmo, se colocava sempre em segundo plano e acabava levando bronca. Nas reuniões de alinhamento era sempre o pior colaborador.
porque as suas metas individuais não eram atendidas. E quando ele abriu isso para o grupo se comprometeu a ajudá-lo a entender como dizer não de mais vezes, mais frequentemente. Fizeram até um pacto de não pedir mais tantas coisas para essa pessoa. Foi bacana, mas a gente não precisa chegar nesse ponto. Você pode treinar, dizer não, de forma a manter o seu foco naquilo que é mais estratégico para os resultados da sua área, da sua equipe, da sua empresa. E só mais uma dica prática aqui. Quando você tiver que dizer não para alguém, você tem que escolher o canal de comunicação mais adequado. Conversas difíceis não devem ser realizadas através de mensagens de texto, porque você não vai conseguir gerar a empatia e o pertencimento que você precisa gerar utilizando esse script numa mensagem de texto. Você precisa estar olhando para a pessoa precisa estar vendo você. Então, ou é pessoalmente, presencialmente, ou através de uma videochamada, de uma videoconferência. Utilizar o canal adequado é importantíssimo para colocar o script AVP em prática e fazê-lo funcionar a seu favor. O que está por trás, né, desse método, desse script, do script AVP? É a sua capacidade de definir aquilo que é mais importante. Você precisa saber, você precisa ter clareza desde o princípio da sua semana, do seu dia, do seu mês, do que é de fato importante. Por isso a importância de você utilizar um método como o método MPPA de gestão do tempo. Para que você entenda exatamente o que precisa ser feito em cada momento na sua semana, no seu mês, no seu ano. É muito importante que você, com a sua mentalidade de evolução, seja capaz de entender aquilo que vai dar resultado no longo prazo. Você precisa fazer aquilo que é importante do ponto de vista estratégico e por isso é tão importante que todo líder desenvolva uma visão estratégica. Então você conecta a sua mentalidade de evolução, a sua visão estratégica com um método de gestão de tempo, para que você tenha clareza, para que você tenha intenção, para que você tenha coerência, para que você esteja investindo o seu tempo, o tempo da sua equipe, naquilo que vai gerar de fato resultados sustentáveis e duradouros dentro da sua área ou dentro da sua empresa. Afinal de contas, toda vez que você dá um sim, aquele sim mal dado, aquele sim que você não deveria dar, você está dizendo não para alguma coisa que é mais importante. E se você é um líder que não consegue escolher o que você e a sua equipe vão fazer, você está apenas sobrevivendo na liderança. Você não está liderando de fato. Você não está no comando da situação e do seu time. E já que a gente está falando em priorização, eu queria trazer aqui uma luz nesse conceito de priorização. Como é que você faz no seu dia a dia para priorizar? Então, aquilo que é realmente importante. Como é que você escolhe os seus sims para poder dizer os seus nãos? Você vai escolher com critério. E esse critério precisa ser o critério de retorno. O famoso critério de retorno sobre investimento que eu já mencionei aqui, que você deve utilizar para tudo na sua vida. Não é só para os projetos da sua área ou da sua empresa, é para tudo. É para como você investe o seu tempo, seja o seu tempo de lazer, seja o seu tempo dentro dos seus relacionamentos. Você tem que ter uma visão muito clara do retorno que aquilo está te trazendo. É um conceito de comparação do esforço versus o impacto ou o resultado que aquilo vai trazer para você. Então, normalmente, como é que é esse cálculo? Você pega lá o retorno que isso vai te trazer e divide pelo investimento que você vai fazer, ou pelo esforço que você vai fazer. Então, se você vai ganhar 100 mil reais e vai ter que investir 50 mil reais, você tem um ROI de 2, porque 100 dividido por 50 é igual a 2. Agora, existe um critério que é ainda mais poderoso do que esse.
Porque é comum, né? Líderes com uma certa experiência normalmente já utilizam o critério de retorno, assim eu espero, né? A maior parte deles não utiliza de fato, mas aqueles que já passaram por um treinamento como líder no comando, aqueles que têm uma mentoria, ou aqueles que foram formados sob um sistema de gestão bem estruturado, formados enquanto gestores, eles compreendem bem essa teoria e utilizam o ROI no seu dia a dia. Só que o que a maior parte deles nunca nem ouviu falar ou não considerou foi juntar um outro conceito muito importante na análise de investimentos, e esse é um conceito que eu aprendi lá na minha pós-graduação de engenharia econômica, idos de 2003, nossa, já tem mais de 20 anos, né? Que é o custo de oportunidade, ou nesse caso aqui, o custo de inação, o custo de você não escolher aquilo. Ou seja, você tem um resultado. Então, digamos que nesse exemplo que eu dei anteriormente, você investir 50 para ganhar 100. Agora, existe um custo de oportunidade associado? Ou seja, se eu resolver não investir os 50 e não ganhar os 100, eu perco alguma coisa? Se eu não tomar a decisão, se eu não realizar aquela ação, eu perco alguma coisa? Porque se eu perco alguma coisa, eu posso somar essa perda como ganho. Ou seja, se você não investiu os 50, você não ganha os 100 e ainda pode perder outros 50. Ou seja, não investir os 50 significa perder 150 e não deixar de ganhar 100. Percebe que aquilo que você deixa de ganhar, você precisa ser somado àquilo que você poderia ganhar, se você escolhesse realizar aquela ação. É trazer um que eu chamo de ROI 3D, né? Porque você usa 3 dimensões. Então, além do ROI 2D normal, que é o impacto ou resultado versus o esforço ou o investimento, além dessas duas variáveis, você coloca o custo de oportunidade ou o custo de inação, uma terceira variável nessa conta, porque aí sim você vai tomar decisões de maneira mais assertiva. Porque muitas das vezes as pessoas não agem e esse não agir tem um custo. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, olha, eu não vou fazer isso agora porque eu não tenho tempo ou porque os meus recursos estão ocupados. E aí, ao não fazer isso, ele gera um prejuízo para a empresa. Ou seja, além de não ter o ganho, você ainda gera um prejuízo. Inclusive, essa análise pode, inclusive, mudar a sua tomada de decisão. Na live da última terça-feira, lá no LinkedIn, eu mostrei um caso lá, onde você tinha 2 projetos, um A e um B, onde aparentemente o A era mais vantajoso, mas na verdade, quando você considerava o custo da oportunidade, o B passava a ser mais vantajoso. Ou seja, muda a forma de decidir, muda o seu poder de decisão e a sua capacidade, de fato, de gerar mais resultados. Porque, de novo, um líder no comando não olha só para o presente, ele tem visão estratégica, ele está sempre olhando o futuro. Aquele investimento que você não faz hoje tem um preço, tem um custo, o custo de inação, e você deve considerar sempre este custo de inação na hora de tomar suas decisões. Inclusive, na semana passada, a gente estava falando sobre o custo, por exemplo, da queda de engajamento da sua equipe. Então, quando você descuida da sua gestão proativa de engajamento, outro conceito da metodologia líder no comando, você está deliberadamente escolhendo perder, porque a produtividade, que poderia ser maior, ela é menor por conta da falta de comprometimento com o engajamento do seu time. Então, é muito importante você considerar o custo de oportunidade ou o custo de inação nas suas tomadas de decisão para definir o que deve ser priorizado. Então, agora, para a gente consolidar o conhecimento desse episódio, vamos definir aqui, então, como eu prometi, os 5 passos práticos para você blindar o seu foco.
Número 1, defina critérios claros. Clareza é fundamental. Então, saiba o impacto, entenda o custo de não fazer, o custo da inação, entenda o quanto está alinhado estrategicamente com as suas metas estratégicas de longo prazo. Utilize critérios claros para priorizar. Passo 2. Utilize a sua matriz 3D de priorização para poder entender o que deve ser feito primeiro, o que é mais importante. Lembrando que a matriz 3D vai considerar o esforço, o resultado e o custo de não fazer. Utilizando esses critérios para priorizar, você vai ter uma visão mais clara do que é mais importante para você em cada momento. Passo 3, diga não utilizando o script AVP. Agradeço, valorizo, priorizo. E agora que você já tem clareza da sua prioridade, você vai ter uma justificativa racional na hora de utilizar o priorizo. Então, você vai utilizar o conceito AVP com uma priorização clara que você já fez nos passos anteriores. Passo número 4, bloqueie janelas de foco. Uma outra coisa que a gente falou na live de terça-feira lá no LinkedIn foi da nossa limitação mental de processamento de blocos de informação. Então, bloqueie janelas de foco. Crie janelas de foco, 4 janelas de foco. Por que 4? Porque você consegue manter na sua memória de trabalho 4 blocos de informação de maneira simultânea. Então, trabalhe focado por 25, 30, no máximo 40 minutos e depois faça pausas. E nessa pausa você vai fazer o quê? Ou você vai entender que precisa manter aquela janela aberta, aquele bloco aberto, ou você vai entender que você precisa fechar aquele bloco e abrir um outro bloco. Se for o caso de você ser interrompido, finalize aquele bloco, feche aquela janela, abra uma outra e comece a trabalhar. No máximo 4 blocos na sua memória de trabalho. Então, utilize esse conhecimento para definir e para fugir da fadiga mental. Quinto passo para você blindar o seu foco: monitoramento. Você não pode perder as coisas de controle. No Líder no Comando, você entende gestão proativa de resultados. E a gestão proativa de resultados requer um monitoramento de indicadores. E você também pode ter os seus indicadores de foco. Como é que você pode definir indicadores de foco? Por exemplo, você pode contabilizar o percentual de sims que você tomou em decisões em relação às suas metas mensais. Ou seja, qual o percentual de vezes que eu falei sim para alguma coisa que estava alinhado com as minhas metas? E quantas vezes eu falei sim para alguma coisa que não estava alinhado? Bom, a sua meta é 100%, mas você pode definir aí uma meta de 90% para começar, se certificando que você está realmente tomando decisões com foco nos seus resultados. Um outro indicador que você pode utilizar para você medir a sua capacidade de blindar o seu foco é o tempo médio que você leva para tomar decisão sobre novas demandas. Se você está utilizando a matriz 3D de priorização, essa tomada de decisão ela é razoavelmente rápida. E ela precisa ser, porque enquanto você está tomando decisão de alguma coisa, você não está fazendo nenhuma das duas alternativas. Então, qual o seu tempo médio para decidir? Você consegue decidir rapidamente quando uma nova demanda aparece? Avalie o quanto tempo você passa decidindo e utilize a matriz 3D de priorização para acelerar os seus processos de tomada de decisão. Um outro indicador-chave que mostra o quanto você está blindando o seu foco é o número de nãos que você dá utilizando o script AVP. Lembre-se, o que vai fazer a diferença na sua vida não é os sims, são os nãos. É a manutenção do foco, é a sua capacidade de dizer não para aquilo que não é a sua prioridade. E aí, quantos nãos você deu utilizando o script AVP para preservar
os seus relacionamentos e o seu poder de influência. Meça isso e avalie quantas vezes você consegue dizer não utilizando o script AVP. Entendido isso, agora vamos então ao desafio do não. Eu tenho um desafio para você. Para você já começar a implementar o script AVP e começar a blindar a sua agenda ainda essa semana. Eu te desafio a utilizar o script AVP para blindar a sua agenda, para responder demandas não prioritárias, seja de pares, seja de pessoas da sua equipe ou até mesmo dos seus líderes durante essa semana. E se você conseguir colocar o script AVP em prática, eu te convido a escrever sobre isso no seu LinkedIn e me marcar. Menciona lá, essa semana eu coloquei o script AVP que eu aprendi com Dalton Ribeiro em prática e eu consegui dizer não, preservando os meus relacionamentos e aumentando o meu poder de influência. Eu vou gostar muito de saber que você está colocando em prática aquilo que você aprende. E se você fizer isso, a gente vai se conectar de alguma forma para eu entender como é que eu posso te ajudar ainda mais. Exatamente, eu vou te oferecer uma sessão de desenvolvimento estratégico de liderança inteiramente grátis, porque eu vou entender que você realmente está disposto a evoluir como líder e eu quero contribuir ainda mais com isso. Lembre sempre que blindar o foco é blindar a sua identidade como um verdadeiro líder no comando. E se você gostou deste episódio, marque aqui um like, compartilhe com outros líderes, deixe aqui os seus comentários. Isso vai ajudar com que outros líderes também se beneficiem desse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.